Boa noite. Vamos dar início a mais uma live da programação da ESA Pará. Hoje com o doutor Luiz Antônio. Vamos tratar da temática da advocacia no âmbito do direito empresarial, do direito ambiental, tendo em vista que a gente está no mês de junho, mês de comemoração ao meio ambiente, de proteção, de tutela ao meio ambiente. O doutor Luiz Antônio pediu para a gente começar, eu estou vendo agora aqui no Zap, às 18h10. Já começamos, então a gente já vai começar a falar sobre algumas coisas aqui da ESA Pará, para já passar essas informações para todos. Ele podendo entrar, eu já iniciei e a gente aguarda a entrada do doutor Luiz Antônio. Eu vou colocar aqui para vocês a temática de hoje, que nós vamos falar. Mais cedo a gente fez uma live lá pelo NPJ sobre política pública para as mulheres da Amazônia. E agora a gente vai falar das perspectivas do direito ambiental pós-pandemia. O foco de hoje, pessoal, é a gente falar realmente da advocacia na área do direito ambiental. Nós montamos um roteiro, eu e o doutor Luiz Antônio, e o nosso roteiro está voltado para aqueles que advogam na área do direito ambiental, para aqueles que orientam na área do direito ambiental. Como é que ficou esse trabalho, essa labuta, essa atuação nesse momento de pandemia? Aqueles profissionais que nós patrocinamos, que nós orientamos, os nossos clientes que trabalham com agropecuária, que trabalham com licenças ambientais. Como ficaram essas expedições de licença? Como estão ainda? Elas voltaram, não voltaram? Tudo bom, Eliane? Que bom que você gosta dessa área. Um beijo grande. Boa noite, doutora Laura. Tudo bem? Então, a ideia de hoje é a gente conversar sobre isso, tá, pessoal? Eu vou aproveitar enquanto o doutor Luiz Antônio entra aqui para conversar conosco, eu queria passar algumas informações para vocês, tá? Quem já está nos acompanhando há mais tempo já sabe um pouquinho da ESA. Para quem entrou agora, eu queria que vocês me ouvissem até o doutor Luiz Antônio entrar, para que a gente possa começar a nossa live, mas é importante que vocês tenham conhecimento das atividades que a ESA Pará vem fazendo para que vocês possam usufruir. A ESA é a Escola Superior da Advocacia, todas as seccionais de Ordem dos Advogados do Brasil têm a sua escola. Então, aqui no Pará, a gente tem a ESA, que é a Escola da Advocacia Paraense. E a partir do dia 2 de abril, a gente começou com essa programação de lives. Cada dia é uma live tratando de um assunto, de um aspecto diferente, certo? Assuntos, temáticas relacionadas ao direito que nós já estudávamos antes, mas na sua maioria das vezes são temáticas relacionadas ao momento de crise, ao momento de pandemia, ao momento de isolamento. Com o intuito de quê? Com o intuito de capacitar os nossos colegas e colegas advogados e advogadas, uma vez que é um momento que a gente não está tendo curso presencial para tirar dúvidas, para conhecer, para estudar. Então, realmente, a gente começou a ter uma grande quantidade de cursos, de webinários, de lives, enfim. E eu sempre ratifico aqui nas minhas falas para vocês. Cuidado com os cursos que vocês vão estar dispondo o tempo de vocês na internet. Procurem instituições que realmente tenham referência. E nós, no início, nós não tínhamos plataforma EAD, fizemos uma parceria com a ESA Nacional. Hoje nós temos cursos online gratuitos disponíveis em parceria com a ESA Nacional. Nós temos especializações online com preços bem razoáveis para quem quiser aproveitar esse momento e fazer uma especialização. Nós estamos com a programação de lives e nós estamos com a programação de cursos online. Nós já fizemos, salvo engano, 5 cursos online, todos eles ficam gravados no nosso canal do YouTube. Então, quem não pôde ou quem não soube na época desse curso, que não se inscreveu, que não participou, mas que quer adquirir aquele conhecimento, que eu sempre digo, o mais importante é adquirir o conhecimento, vá lá no nosso canal do YouTube, Escola Superior de Advocacia Pará,
e assista aos cursos na hora que você puder. Elas vão ficar lá gravadas. Se inscreva no nosso canal, como dizem esses youtubers, né? Se inscrevam no canal da ESA Pará, que é muito importante para divulgar o canal, para, enfim, tornar o público, enfim. E ponham os coraçõezinhos aí para também divulgar o nosso Instagram da ESA. Quanto mais advogados, advogadas e cidadãos como um todo seguirem os nossos canais, essas pessoas vão estar sendo informadas e com informações de confiança, com informações fidedignas, tá, pessoal? A gente vai ter, semana passada, além do curso que nós tivemos o primeiro encontro paraense da Jovem Advocacia, primeiro encontro virtual paraense da Jovem Advocacia. E nós vamos ter agora, dia 25, também um encontro de direito tributário que começa às 17 horas. As inscrições estão abertas, também vai ser transmitido pelo canal do YouTube. Então já estão convidados. E as comissões da OAB, elas são sempre nossas grandes parceiras, nós somos parceiros delas, enfim, é uma relação aí de mão dupla, porque todas as comissões que estão querendo fazer os seus eventos, que o que já era uma praxe nas nossas atividades presenciais, sempre a ESA dispondo das suas salas de aula, enfim, do seu site para fazer as atividades das comissões, agora a ESA continua dispondo do seu site, continua dispondo agora do canal do YouTube, né? Nós estamos adquirindo aí a plataforma do webinar e Zoom para a gente continuar transmitindo não só os eventos especificamente da ESA, como os eventos pensados juntos com a comissão, com as comissões, ou que as comissões já trazem os eventos. Luciana, estamos precisando fazer esse evento, dá pra gente fazer, não dá pra gente fazer? Enfim, a gente está trabalhando aí em parceria para justamente continuar levando capacitação, conhecimento para a advocacia paraense. Essa é a ideia, não parar nunca. Até o presidente Alberto falou, Luciana, nós precisamos nos reinventar, porque talvez a gente não usasse tanto a tecnologia, mas a Jovem Advocacia já usava toda essa tecnologia. Já usava, mas não de forma exclusiva, não é verdade? E agora isso se tornou realmente de forma exclusiva. Não temos ainda perspectiva de poder encher o nosso auditório da OAB, encher as nossas salas de aula para termos cursos presenciais. Enquanto isso, a ferramenta, a tecnologia, ela tá nos servindo, tá resolvendo e muito a nossa vida e a gente não fica parado, tá ok? Lembrar para vocês também a nossa programação dessa semana. Quem entrou agora, pessoal, esperar só um minutinho que o Dr. Luiz Antônio pediu para iniciar às 18h10, ok? Como eu entrei antes, eu não vi a mensagem dele, eu só vi depois. Eu comecei a passar alguns informes aqui para vocês, mas ele já está entrando e a gente começa a conversar com ele sobre as perspectivas do direito ambiental pós-pandemia, certo? Aproveitar também, amanhã a nossa programação, nós vamos conversar com o presidente da comissão LGBTI, Dr. João Jorge, vamos falar sobre essa temática super importante de preconceito, de violência, e que a gente tem mais que conversar realmente e falar sempre dessas temáticas. E na quinta-feira a gente vai conversar com a doutora Ana Cláudia Pinho para falar sobre garantismo, uma live também às 18 horas, certo? Quinta-feira, começa a programação de direito tributário, que vai até a sexta-feira, e sexta-feira a gente não vai ter live. Semana que vem já começamos a nossa semana de julho e aguardem que nós vamos ter novidades com a programação de julho, que vai sofrer um pouquinho de mudança, porque essa programação de lives, cursos, canal do YouTube, ela vem desde o dia 2 de abril. Então nós estamos abril, maio e junho fazendo lives praticamente que diárias. Com raras exceções nós não tivemos as lives diárias. Por exemplo, na terça passada foi a abertura do primeiro encontro da Jovem Advocacia. Eu estive compondo a mesa virtual com o presidente Alberto, com o presidente Felipe Santa Cruz, e era no horário da nossa live às 18 horas. Então eu suspendi a live para participar do evento e também para que todos fossem para o evento da Jovem Advocacia. Então, com raras exceções. Outros dias, algumas comissões me pediram o canal aqui da ESA, o Instagram da ESA, para fazer algumas lives das suas comissões, porque eram comissões que não tinham Instagram ou que fizeram Instagram recente, tinham poucos seguidores, enfim. Aí eles pediram o Instagram da ESA e, obviamente, eu emprestei, eu não, né, a ESA, esse Instagram não é meu, esse Instagram
é da ESA. Como eu disse no início, a gente está junto, pessoal. ESA, comissões, OAB, nós estamos aqui para nos ajudar. Hoje um presidente de comissão me mandou um áudio de manhã cedo. Luciana, nós estamos desesperados, organizamos um evento, estamos sem canal do YouTube, a gente pode usar o da ESA? Claro que pode. Só não vai poder se duas comissões quiserem fazer o evento ao mesmo tempo, porque não dá para transmitir ao mesmo tempo pelo canal do YouTube, né? Mas, de resto, o que vocês precisarem, os presidentes de comissão aí que estão aqui me ouvindo, sabem, quem já trabalhou comigo presencialmente ou quem está trabalhando agora online, sabe que a ESA está sempre de portas abertas para todos. O trabalho das comissões junto com a ESA, eles fica um trabalho muito mais bonito, um trabalho muito mais participativo. Inclusive, a nossa conferência estadual, que estava marcada para o dia 15 e 16 de maio desse ano, ela era uma conferência que foi montada toda com base na parceria das comissões. Todos os eventos, todos os painéis, nós íamos ter mais de 40 painéis, todos eles, cada um deles, melhor dizendo, era um painel formado por parceria com as comissões. Infelizmente, a gente teve que suspender, mas se Deus quiser, ano que vem a gente vai ter a nossa conferência. E já se preparem, pessoal, que no mês de agosto é o mês da advocacia. E é óbvio que a gente não ia poder ficar sem atividade. Então, a programação já começou a ser planejada para a nossa programação ser virtual. Doutor Marcondes, já vou pedir para nossa comissão. Isso mesmo, doutor Marcondes, a gente já está com uma planilha aí de programação, de marcação, de reserva do canal do YouTube. Olha que chique, todo mundo virando youtuber agora nesse momento de pandemia, tá? Já mande um e-mail com a sua programação, que as meninas lá da ESA já colocam na pauta, agendam na pauta o dia, o horário para poder utilizar o canal do YouTube, certo? Para que a gente possa ter essa organização e todas as comissões possam usufruir, todos os cursos que a ESA organizar sozinha, com as comissões, com parcerias, enfim. Tem lugar para todo mundo, é só a gente se organizar que dá tudo certo. Todos se dando as mãos em solidariedade, dividindo conhecimento, compartilhando conhecimento, porque às vezes sai uma portaria, uma decisão, uma emenda, um decreto e alguns leem, têm dúvida, e a gente vai lá e discute, tira dúvida com um amigo, com um colega, com um advogado, com a advogada, porque é esse o momento, é de tirar dúvida, é de se ajudar. E o papel aqui das lives e o papel aqui de todos os participantes das nossas lives, eu sempre também gosto de ratificar isso, viu, gente? Todas as pessoas que até agora estão, tô chamando aqui o doutor Luiz Antônio, que já são 18 e 14. Todas as pessoas que até agora participaram das nossas lives, que fizeram os nossos cursos, são pessoas que não cobraram nada. Estão vindo de forma gratuita, inteiramente gratuita, participando e dividindo o seu conhecimento, dividindo a sua capacitação e ajudando toda a classe a conhecer, a se capacitar, a se informar. Isso é a solidariedade, gente. Por que eu digo isso? Porque todos os cursos que a ESA fazia, alguns as pessoas cobravam para ministrar os cursos, outros não. Mas nós tínhamos tabela, nós pagávamos hora-aula para os professores, isso era normal, nós somos uma escola. E nesse momento de pandemia, a ESA deixou de cobrar qualquer valor pelos cursos e também deixou de pagar por esses professores, que todos eles vêm na maior da boa vontade, vêm realmente, entrou o doutor Luiz Antônio, as pessoas vêm com todo apoio e parceria com o seu conhecimento, certo? Falei pra caramba aqui, mas passei muitas informações. Olá, doutor Luiz Antônio, entrou junto com o presidente Alberto. Tudo bom, presidente? Boa tarde. Bem? Boa noite já, né? 18 e 16. Boa noite. Bem, boa tarde. Estou dando um jeito aqui de apoiar o celular, que está normal. Se eu contar para vocês onde meu celular está apoiado, porque ele está carregando agora, e ele está apoiado no furador de papel. Tem Olha, eu fiz algo parecido com isso na próxima. Isso, o carregador, exatamente. Pronto. Pouquinho. Mas depois que eu vi onde o Abílio Diniz apoiava o celular dele para fazer as lives, eu disse, o meu tá tudo tranquilo, não sei se o Abílio Diniz tá fazendo. Era um monte de livro, um monte de coisa que ele apoiava, assim, e tiraram uma foto dele. Eu disse, se ele pode, a gente pode, né, doutor Luiz Antônio? Bem,
Eu já falei tudo que eu tinha que falar, que eu aproveitei, que acabou que eu entrei 18 horas, depois que eu vi a tua mensagem para a gente começar um pouquinho depois. Tranquilo, mas aí eu aproveitei e passei um monte de informações que eu sempre passo aqui para as pessoas que já estão acostumadas e que entram pela primeira vez aqui na nossa live, com toda a programação da ESA, para as pessoas terem conhecimento, divulgar e se informar e participar, né? Porque nesse momento a gente precisa realmente saber aonde ir, o que fazer, aonde estudar, enfim. E eu estava falando exatamente da parceria que a gente tem tido, Luiz Antônio, como a sua, de que todas as pessoas que a gente está convidando para fazer as lives, para ministrar os cursos, são pessoas que estão vindo de coração aberto, estão vindo realmente 100% na parceria, ninguém está cobrando nada, a ESA não está cobrando nada, porque o que a gente está aqui é todo mundo se dando as mãos para dividir, compartilhar conhecimento e se ajudar. O nosso exercício profissional da advocacia é um exercício essencial, é uma atividade essencial, nós não podemos parar, nós tivemos que continuar trabalhando e muitas dúvidas surgiram de várias matérias jurídicas nesse momento. E aonde a gente vai tirar essas dúvidas? E aí esse caminho aqui das lives foi o caminho de quê? Vamos conversar com os nossos colegas, vamos tirar as dúvidas. Eu tenho um profissional que está trabalhando só nessa área de direito ambiental, ele vai poder tirar a dúvida de um colega que não se especializou tanto, mas ele já estudou, já viu, e vamos realmente fazer essa rede de solidariedade. Então, eu quero te agradecer em nome da OAB, em nome da ESA pela tua parceria. Você é da casa, você é do sistema, né? Presidente da Comissão de Meio Ambiente. Mas é muito difícil a gente também conseguir uma horazinha do dia, que tudo já voltou meio que separado, mas ao normal, sei lá como é que estão as coisas, está uma loucura de atividade. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. E a gente quer, na verdade, te ouvir, porque eu já falei muito aqui desde o início. A gente quer te ouvir aí como é que fica essa advocacia na área do direito ambiental, como ficou, né? E como vai ficar na sua perspectiva. É contigo. Luciana, antes de mais nada, eu queria te agradecer sinceramente o convite. Eu fiquei muito feliz mesmo. É uma satisfação participar. A gente da Comissão de Meio Ambiente tem tentado agora acelerando, estamos buscando, já fizemos uma na semana passada, temos uma live na semana que vem, buscando gente de fora para trazer experiência, para apresentar o que é o novo direito ambiental, se é que há um novo direito ambiental, enfim, para a gente refletir, para apresentar para os colegas uma área que é super importante para a nossa região, super importante, que eu acho que a gente precisa debater mais. É uma das missões que nós tivemos quando a gente entrou quando a gente começou na comissão, todos nós, em reunião, a gente sempre debate isso, dizendo, olha, nós precisamos ajudar os nossos colegas que advogam na área ambiental para se inserirem, porque é uma área super importante. A gente precisa dessa qualificação, precisa conhecer, precisa debater, precisa conhecer os assuntos, o que tem de mais atual e aplicar aqui. Nós estamos no epicentro do que é o direito ambiental, para usar o termo da moda, né? Epicentro é aqui. Direito ambiental no Brasil é aqui no Pará, é aqui na Amazônia, porque é o seu centro de tudo, é o olho do furacão. Então, eu acho super importante a gente fazer isso. Então, nós temos debatido e eu acho que esse é um momento que eu espero, assim, ainda que singelamente, humildemente, no limite daquilo que eu posso, contribuir um pouquinho e apresentar o que eu acho que a gente pode fazer e do que a gente está vendo. Então, eu agradeço muito o convite da OAB, da ESA, o seu convite. Foi um prazer enorme estar aqui, contribuir um pouquinho e continuem contando comigo e com a comissão sempre. Por favor. Pode deixar. Inclusive, lembrando, né, eu falei aqui no início, que esse é o mês de junho, é o mês que se comemora a questão do meio ambiente. E aí a gente pensou assim, a gente fez algumas atividades. Na sexta-feira a gente fez um curso online com o professor João Daniel Sá, que é professor doutor da Universidade de Direito Ambiental. Um curso online fechado, mas o curso vai estar disponível no canal do YouTube da ESA, para quem quiser assistir depois. Hoje a gente está fazendo a live contigo também sobre direito ambiental. E segunda-feira, uma das últimas lives do mês, a gente vai fazer uma live com o professor Jorge Alex Atias, também na área de direito ambiental. Para a gente mesmo marcar esse momento e sempre em todos esses eventos registrar que a gente está falando de direito ambiental, que a gente está no mês para a gente lembrar do direito ambiental. Não que a gente vá parar de falar de direito ambiental nos outros meses, mas lembrar que esse é um mês especial para ainda mais se falar de direito ambiental. Com certeza, a gente teve a mesma percepção. Nós não conseguimos fazer
no dia 5, que é efetivamente o dia do meio ambiente, mas é porque é super difícil. Isso historicamente já é assim. Dificilmente você consegue fazer evento exatamente no dia, porque todo mundo quer fazer evento sobre o meio ambiente no mesmo dia. Então a gente já pensou mesmo, mês do meio ambiente. Então a gente já fez, semana passada a gente fez uma live, está no perfil da Comissão de Meio Ambiente, no GTV, claro, o link lá, para você, para todo mundo assistir, com o professor Paulo Gilberto Antunes, que é um dos grandes figuras, um dos grandes nomes do direito ambiental nacional. Vamos fazer com o Delton Carvalho, também na semana que vem, que é do Rio Grande do Sul, outro grande professor, ele trabalha com direito dos desastres. Então, com o professor Paulo foi uma live mais aberta, a gente discutiu o direito ambiental como um todo, a experiência dele, a visão que ele tem de futuro. Com o Delta, a gente vai para uma coisa mais específica, a gente vai trabalhar direito dos desastres, relacionar com o meio ambiente e relacionar ainda mais específico com a pandemia. Então, interrelacionar todos esses assuntos, porque assim, nada mais falta. Então, trazer um cara que é um dos maiores especialistas nesse assunto para debater com a gente. Então, assim, é exatamente essa perspectiva de meio que fazer uma sequência de exposições do mesmo meio ambiente, ainda que a gente não consiga no dia, mas fazer ao longo. E assim, não consegui acompanhar do João, mas eu vi e ele é membro da comissão, então ele está lá colaborando. Então, um cara assim, altíssimo nível, e com o Jorge também. Então, assim, que responsabilidade a minha. Eu fico do João Daniel e antes do Jorge Alex. Coitados de mim. Mas quando? Todos maravilhosos. Legal. Bem, então, vamos lá. Nesse momento que a gente parou, né, Luiz Antônio, a gente parou as atividades presenciais, mas a nossa atuação na advocacia não parou. Talvez no início a gente reduziu um pouco as atividades, prazos suspensos, principalmente os processos físicos. Mas, por exemplo, quem advoga na área ambiental, uma atividade que não parou no mundo inteiro foi a atividade do agronegócio. E, normalmente, os advogados do direito ambiental advogam para essas pessoas que atuam nessas áreas. Então, essas pessoas precisavam mais ainda do suporte da advocacia. E aí, como ficou essa atuação da advocacia ambiental nesse momento de pandemia e que dizem, né, que todos os reflexos que a gente vai ter, isso vai perdurar ainda uns 10 anos para a gente poder se livrar dos reflexos que esse momento de paralisação, de isolamento, de pandemia vai deixar aí para... Qual é a tua opinião? O que é que tu achas a respeito disso? Olha, eu acho que essa é a pergunta-chave que todo mundo se fez e continua fazendo, qualquer ramo da advocacia, mas é claro que no ambiental a gente teve algumas questões particulares. Falando em termos pessoais, quando eu vi o momento, quando iniciou a paralisação, eu no início me preocupei, assim, suspensões, eu achei, não, vai parar tudo, a coisa vai diminuir de ritmo num nível que eu não sei como eu mesmo, pessoalmente, vou conseguir lidar. Eu sou muito ativo, eu sou muito acelerado, então eu fiquei muito preocupado. Assim, de fato, no início, talvez as 2 primeiras semanas, ali ainda em março, a coisa realmente desacelerou, acho que todo mundo por uma questão de sentindo o que vai acontecer. Depois foi retomando. Mas, assim, antes de chegar nisso, acho que primeiro precisa balizar algumas coisas. O que seria o advogado ambiental? A gente, naturalmente, é uma grande parte, sim, trabalha com advocacia de negócios ou advocacia de empresa, então não diria nem de empresa, mas de negócio mesmo. Às vezes o cara é produtor rural, ele tem a vida dele é aquilo, mas eu penso numa advocacia do comércio, da geração de movimentação da economia, mas não só. Então, se a gente pegar a advocacia ambiental no sentido amplo, no sentido mais detalhado da coisa, seria a advocacia, o papel do advogado na orientação das normas relacionadas de compatibilização, recursos ambientais, não só recursos naturais, mas recursos ambientais no sentido amplo, com desenvolvimento de atividades humanas. Então, isso aí pode ser tanto desenvolvimento de negócios, de empresas, que é o que eu particularmente atuo, mas tanto isso, quanto talvez atividades até de apoio ou de estímulo mais direto à proteção a uma comunidade ou de orientação para uma ONG, para uma organização, para uma associação. Então, isso tudo vem no direito ambiental. Não é só necessariamente um negócio, mas uma orientação ampla para desenvolvimento de atividades humanas, porque ainda que não seja comercial, muito provavelmente tem algum tipo de apoio, algum tipo de direcionamento que precise
dessa noção do direito ambiental, ainda mais na nossa região. Então, isso foi assim, uma primeira noção que eu acho que é importante para a gente. Eu sempre bato nessa tecla, inclusive com os alunos na faculdade, eu falo, pessoal, eu vou dar aula de direito ambiental para vocês, eu quero que vocês entendam o seguinte: o Luiz é um advogado ambiental de empresas, mas o direito ambiental não é só empresa. Você que vai trabalhar com direito ambiental, você pode ter uma atuação mais aproximada com comunidades tradicionais, para a advocacia dessas comunidades, é o que o pessoal costuma chamar de advocacia socioambiental. Nem gosto muito dessa terminologia, acho que é tudo advocacia ambiental, que está tudo integrado no mesmo objetivo. Mas, enfim, você pode ter uma atuação mais voltada a isso, uma atuação mais voltada ao terceiro setor. Então, é tudo direito ambiental. Isso é, assim, tudo depende da mesma, tá no mesmo cerne, no mesmo fundamento, que eu acho que a gente vai numa construção, progressivamente aí construindo o mesmo objetivo. Eu acho que todo mundo pensa no mesmo objetivo, na mesma toada, ainda que eventualmente tenham choques, alguma divergência da forma como chegar nesse objetivo, mas todo mundo quer garantir um desenvolvimento sustentável, seja porque eu exploro esses recursos naturais, a minha economia, o meu comércio depende disso, então eu tenho uma perspectiva de pensamento acerca da utilização desses recursos, mas acho que todo mundo, no fundo, tem esse objetivo. Isso a gente só não 100% das vezes concordamos, se concorda, não dos advogados, mas das partes, todo mundo concorda como chegar nesse objetivo. Mas eu diria que o direito ambiental e a advocacia ambiental é a advocacia para explorar e entender as normas para se conseguir esse objetivo de desenvolvimento sustentável, seja para desenvolver um negócio com observância das normas ambientais, seja para compreensão e proteção de algo, porque a pessoa vive de serviços ambientais ou porque o modo de vida dela é integrado com os recursos naturais. A gente tem que pegar essas duas perspectivas. Certo. Entendido aí o que seria essa advocacia ambiental, até em um sentido bastante amplo, é lógico que a gente acabou sendo afetado de uma forma específica. Toda advocacia, todo segmento empresarial, todo mundo, assim, qualquer segmento da sociedade foi afetado. Mas o que teria de especial com a gente? Como você muito bem colocou, boa parte dessas atividades, elas não param. Então, o agronegócio não para, a mineração não para, a atividade madeireira em alguma medida também não para. Enfim, a realização de negócios que estão atrelados ao ambiental, talvez de uma forma mais próxima, ela não está, ela está relacionado com o desenvolvimento constante, está relacionado com aquilo que era desde o início chamado de essencial. Então, é necessário, você precisa ter uma definição super difícil, né, saber o que é essencial, mas enfim, o que está dentro do decreto, tanto federal, estadual, municipal, são atividades que estão relacionadas com o meio ambiente. Então, a nossa atividade ela não parou propriamente, ela mudou de perfil. Então, eu senti muito no início, sobretudo, um recrudescimento, assim, um freio um pouco em contencioso, em processo administrativo, processo judicial, porque os prazos param, e as atividades, as relações, enfim, a atividade de fiscalização, o monitoramento, ele continua, mas naturalmente limitado pelas limitações do momento. Então, teve um impacto muito grande de consultoria. Então, foi uma mudança de perfil de demanda. A gente começou a trabalhar ainda mais, e isso teve um impacto até positivo, posso te dizer, de consulta, de entender, olha, e agora? O que eu vou fazer agora? Que é claro, no primeiro momento Luiz, o que eu tenho que fazer em termos de consulta? O que em termos de demanda? O que mudou? O que eu posso fazer? Preciso continuar a minha atividade? Olha, eu quero continuar, mas isso aqui eu não consigo fazer. Ou então, o que vai acontecer com a minha licença que vence agora? Então, assim, dúvidas, talvez, do momento, motivadas pelo cenário de pandemia, mas que esse teve um aspecto positivo para a advocacia ambiental e penso para todo o direito ambiental, todo o sistema, o fato de que as pessoas foram buscar mais esse movimento antecipado de compreensão da legislação. O que é diferente, né, Luiz? Porque uma coisa que a gente sempre falou na atuação da advocacia, que se as pessoas procurassem um advogado antes de acontecer o problema, seria muito melhor, a gente trabalharia muito melhor, porque a gente ia fazer um trabalho, uma atuação preventiva, né, que é a advocacia consultiva. E não só procura o advogado depois que já explodiu o conflito, já explodiu o problema, já praticou irregularidades e a gente tem que resolver
essa bomba. Então, o perfil do cliente nesse momento também mudou. Ele também ficou muito temeroso, muito receoso, e ele, de repente, se viu bem, eu vou consultar meu advogado, minha advogada, para ver o que eu posso, o que eu não posso, se eu posso funcionar, se eu não posso funcionar, se eu posso continuar a atividade, não posso. Então, a gente também passou a desempenhar uma atuação muito mais consultiva, preventiva, do que litigante, né? E de jurisdicional, tudo. Não, é exatamente esse o ponto. Esse é o ponto, acho que, central da coisa. É super importante. A gente briga muito por isso. Acho que o próprio advogado tende a fazer isso. É muito mais válido para... Veja bem, isso é um investimento que você está fazendo. Eu não digo nem questão financeira, mas esse é um cuidado que você está tendo com a sua empresa, de que você está seguindo um caminho e minimizando os seus riscos. Isso não é próprio de muita gente que desenvolve negócio aqui. Isso é uma questão de cultura empresarial local. Sim, claro, ainda no nível de Brasil a gente ainda vê isso, mas sobretudo o empresariado local ainda é um pouco reativo. É um trabalho nosso de convencimento e de mudança de cultura acompanhado do advogado junto com o cliente, com aqueles com quem a gente assim, assessora. Então, com essa mudança de perfil, desculpa, a coisa é tão incerta que a gente precisa compreender ou avaliar as coisas de forma distinta. Então, esse consultivo meio que foi na marra, mas tem um movimento positivo. Tem um detalhe muito importante do direito ambiental, que está relacionado com isso, que é um direito essencialmente preventivo. Então, o direito ambiental é muito amplo. Então, você pode pegar no direito ambiental, você tem que ter noção de constitucional, óbvio, mas administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal, o administrativo processual. Enfim, você tem que ter uma visão muito ampla. É um direito com muitos pré-requisitos para a compreensão dele. Mas, na essência, a gente pode dizer o seguinte: apesar de ter lá responsabilização penal, responsabilização administrativa, responsabilização civil se tiver um dano ambiental, o fato é que o direito ambiental ele é estruturado para uma atuação antecipada, porque é para prevenir problemas. Então, ele pressupõe essa ideia. Então, a atuação preventiva em quem trabalha com direito ambiental e com quem tem demandas relacionadas ao meio ambiente nas suas atividades, ela tem que ser mais cuidadosa. Porque quando você, diferente de outros lugares em que se você tem um problema, você pode ter um impacto pecuniário apenas, alguma coisa que você vai estar lá na frente, pode ser um grande impacto, mas é algo que talvez você consiga controlar e apagar o incêndio, que é o que mais se tem, vai prevenir fogo. Mas no ambiental, se você não segue essa cartilha, esse regramento de forma antecipada, o risco não é só de você pegar uma multa ou ter uma obrigação de reparar, que já é o que não se quer, mas é de você ter toda a sua atividade paralisada, você ter a sua atividade cancelada, você ter inviabilizado o seu negócio. Então, essa ideia de prevenção para o direito ambiental ele já é uma noção importante, porque todo o sistema, o ordenamento jurídico ambiental brasileiro, ele é voltado para isso. É para o dano não ocorrer, para nós não termos o problema, para que tudo seja bem controlado, licenciado, fiscalizado, monitorado. Isso tem um reflexo para a advocacia ambiental. Então, esse aspecto de consultoria, de prevenção, ele tem um caráter mais marcado, porque ele é uma necessidade nessa área, pelas próprias características do direito ambiental. Então, isso aí é ponto-chave, muito importante mesmo. E tu achas que isso já mudou ou a gente ainda está nessa fase? Porque eu digo, a gente está há mais de 90 dias nesse momento de isolamento social. Na verdade, agora no mês de junho, alguns escritórios de advocacia voltaram a ter atividades presenciais e horários de funcionamento menor, com todos os protocolos sanitários, enfim. E várias atividades já retornaram também de uma forma mais ou menos normal. O novo normal, como todo mundo fala. Os clientes dessa área, eles voltaram a ter um outro pensamento, ou eles vão continuar com essa atrás, a contratar a advocacia preventiva, que isso seria o ideal, né? Se esse pensamento fosse para sempre. Olha, Luciana, eu diria que agora ainda está um período de cautela. Então, eu ainda estou vendo um perfil muito de consulta, de adequação dos negócios, de preocupação com prazos suspensos, com atendimento de condicionantes de licença, com preocupação com prazos. Isso ainda está havendo. Eu imagino que isso já vai, para quem se preocupou com isso agora, isso se
incorpore na cultura, porque se vê que aquilo é importante. Isso tem impactos positivos. Não sei se vai ser geral, mas eu acho que vai ter alguma coisa, mas também não sei dizer até quanto tempo, é muito difícil, porque é uma questão cultural de muitos anos. Então, para quem vai profissionalizando, vai adequando sua gestão, incorpora. Então, eu acho que muita gente já vai ter isso internalizado. Mas é difícil medir o quanto isso é por uma mudança de cultura efetiva e o quanto é por ainda existir alguma cautela, de incerteza de momento. Os prazos ainda não voltaram em geral no ambiental, nem para quem trabalha no administrativo. Processo judicial também não. Já eletrônico sim, Justiça Federal até um pouquinho antes. Enfim, as coisas estão voltando. Mas eu não sei até que ponto isso vai refletir. Eu espero que sim, porque é melhor do ponto de vista do sucesso do trabalho, mas eu penso também no aspecto ambiental também. Não é só do trabalho do advogado ou do desenvolvimento da atividade, mas também para uma questão ambiental. Se você faz essa adequação, a coisa fica mais simples. Sabe? Olha, eu quero desenvolver tal coisa. Você tem que seguir A, B, C, D. Se você segue A, B, C, D, você vai seguir depois tranquilo. Descobrir o fator B e descobre só daqui a um ano. Vai ter problemas, pode viabilizar, vai paralisar, sabe quanto tempo. Então, assim, isso é uma adequação super necessária. Passa por nós, passa pelo advogado fazer esse trabalho de convencimento, de conscientização de que aquilo ali é positivo para todo mundo. Para a atividade, para o meio ambiente também. Perfeito. Deixa eu te perguntar, e as pessoas que atuam, que trabalham nessa área, as empresas que atuam nessa área, que precisam de licenças ambientais para manter suas atividades, licenças que tenho que tirar uma hoje, aí tem um prazo que ela vence, eu tenho que tirar novamente. Essas licenças, elas sofreram algum tipo de suspensão? Ficaram válidas as licenças anteriores por um tempo? Porque os órgãos também fecharam, os órgãos também pararam de funcionar. Os teus clientes tiveram que enfrentar algum tipo desse problema ou foi tranquilo? Olha, depende muito do órgão. As coisas paralisaram, os prazos foram prorrogados. Então, uma licença que vencia agora, ela se prorroga até no momento posterior. Isso depende muito do órgão também, mas no geral se adotou um sistema similar a esse. Prazos para pedidos de licenças também foi prorrogado, mas desde o início, eu particularmente orientei que, olha, o melhor atenda os prazos que você consegue. Se você não consegue atender o prazo, tem que dar um jeito de notificar. Olha, eu não vou conseguir cumprir isto aqui por A, B, C, D. Que seja o único motivo por causa da pandemia. Mas você tem que justificar. É uma questão de cautela. Mas a verdade é que os nossos órgãos tiveram uma postura bastante compreensiva, digamos assim. Eu acho que dá até para destacar, sobretudo, aqui no Estado, a Secretaria de Estado fez um regramento, editou uma regulamentação de período de transição para este período que foi bastante interessante, porque foi bastante compreensiva com essa questão de prazo, com a questão das licenças, cumprimento de obrigação, cumprimento de condicionante, não ter condição de fazer, avisar, assim, foi bem regrado, bem fechadinho. Não tive problema nenhum, pelo contrário, eles se adequaram à questão de protocolo. No Estado foi bem tranquilo. Secretaria do Meio Ambiente ou Secretaria do Meio Ambiente que tu estás te referindo? Isso, Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado, Estado, Meio Ambiente e Sustentabilidade, que é a SEMAS, aqui do Estado do Pará, teve uma adequação de protocolos internos para o serviço continuar funcionando, que foi muito eficiente. Muito mesmo, até um cara ter surpreendente. E não digo surpreendente por não acreditar que fosse possível, pela qualidade de pessoas que trabalham lá. Não é por isso. É porque foi uma coisa muito brusca. Então, olha, ninguém está esperando que isso acontecesse. Então, do nada aconteceu, mas o serviço conseguiu se adequar muito bem. Então, nisso foi super positivo. É um elogio que merece ser registrado. Isso também foi feito no IBAMA, por exemplo, no Federal, no ICMBio, que é relacionado à Unidade de Conservação no Federal, foi também ajustado. Tive particularmente um pouco mais de dificuldade no Federal, no âmbito do IBAMA, mas também nada que tenha sido intransponível. A coisa funcionou, com um pouco mais de dificuldade, mas é questão de ajuste de órgão, é difícil mesmo, tem que compreender. Mas as questões que eu precisei, eu acho que a gente conseguiu conduzir, as coisas se resolveram
puxa daqui, liga para dali, a coisa vai se funcionando, manda e-mail, cobra, a coisa acaba rodando. Mas foi difícil. E acho que o fato da gente ter adotado uma postura cautelosa, eu acho que, no geral, os advogados que atuaram nessa área foram cautelosos nesse sentido, é dizer, olha, cumpra o que dê para cumprir. Você não está continuando sua atividade, então, para todos os efeitos, suas obrigações continuam. Você não está paralisando. Então, se você continua trabalhando, você tem que continuar cumprindo suas condições. Não, o fato de ter pandemia e suspensão ou diminuição do serviço, isso não justifica você descumprir. Isso é meio que óbvio, mas tem que se bater. Vá seguindo. O que você conseguir, cumpra. Protocole, mande por e-mail, registre. Prazo, atenda Até o prazo. porque muitos dos prazos, né, Luiz Antônio, eles foram prorrogados. Algo que no início das lives que a gente começou a fazer início de abril, a gente falava de medidas trabalhistas tributárias, principalmente. Eles não isentaram de pagar os tributos, de pagar as licenças. Eles apenas te deram mais prazo, mas vai chegar essa conta. Então, de repente, se tu já tinhas um planejamento para fazer aquele pagamento, estavas com dinheiro em caixa, é seguir a tua orientação, fazer esse pagamento para não se enrolar ainda mais, de achar que vai ser bom deixar isso para o futuro, mas, na verdade, o futuro, de repente, a tua receita vai estar até menor do que estava naquela época. Exatamente. Esse é um ponto muito importante. Eu acho que para o tributário ilustra bem isso, porque é essencialmente pecuniário a coisa, então era para a pessoa saber, olha, você não vai pagar agora, mas lá na frente vai ser cobrado. Então, veja bem, será que isso que é melhor? Se você tem caixa, se você consegue prever aqui o seu fluxo daqui para frente, é melhor pagar logo, se livre, porque lá na frente vem e ele vem junto com o que veio de lá da frente. Então, isso a gente aplica, se a gente aplicou dentro do escritório, isso também veio para as orientações que a gente deu. Quem consegue cumprir, compra logo, porque senão as coisas vão se acumular. E no acúmulo vai ter uma dificuldade. E isso vai ter dificuldade para a própria pessoa que vai ter que cumprir, mas isso também vai ter dificuldade quando esses órgãos começarem a retomar suas atividades, porque tem muita coisa represada. Eles conseguiram trabalhar, mas tem coisas que não é a mesma coisa no âmbito virtual. Não é tudo que você consegue. Então, consegue apreciar uma licença, uns pedidos, mas tem coisa que precisa você estar ao vivo. E quando esse ao vivo retomar, pode ser que aquela sua demanda que é urgente, não é urgente, ela vai ficar junto com um monte de outras urgências. Então, isso e não vai ser culpa de quem está lá. Ou não vai ser exclusivamente, porque tem milhões de coisas para ver. É uma questão de capacidade humana, de questões materiais de realizar as coisas. Então, assim, essa ponderação é perfeita. Essa questão de, olha, está prorrogando, não eliminou. Leve em consideração que a obrigação ela continua, você só vai ter que cumprir lá na frente. Não deixa para cumprir tudo junto. Exatamente. É bom ouvir de ti, eu realmente não tinha conhecimento, acho que algumas pessoas estão nos ouvindo aqui, desse bom funcionamento da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né? Dos órgãos relacionados a essas licenças ambientais, como falaste também na esfera federal, que também teve um funcionamento legal, porque algo que a gente sempre registra, a gente critica aqui muitos procedimentos, algumas legislações, mas essa crítica a gente faz sempre partindo do pressuposto de que as pessoas que tomaram essas decisões, as pessoas que tiveram que implementar esse novo regulamento, elas não tiveram muito tempo para discutir, elas não tiveram muito tempo para debater qual seria a melhor tomada de decisão. Então, é óbvio que a chance de ter erros nessa decisão é muito maior do que se a gente levasse 6 meses discutindo, debatendo, juntando várias cabeças pensantes para deliberar algo sobre aquele assunto. Então, é natural que tenham equívocos, a gente compreende, né? E a gente está aqui para justamente pontuar esses equívocos e tentar fazer com que eles sejam solucionados e resolvidos. Mas penso eu também, como você está colocando, o pior já passou, né? Quando a gente fecha tudo, quando nenhum órgão funciona e a gente já começa a ter contato com os órgãos, a gente já começa a ter retorno dos e-mails, alguns já abrindo de forma presencial, já fazendo alguns atendimentos, mesmo que agendados, enfim, mesmo que com uma redução aí de atendimentos diários, mas a gente já começa a ter uma maior prestação desses serviços. E após esse momento, quando tudo voltar a ser como era antes, se é que isso é possível, né? O que é que tu achas aí que vai se transformar essa advocacia na área ambiental nesse pós-pandemia? Olha, eu acho, Luciana, tem muita coisa, eu acho, que tem que
que é um debate. Uma das principais pontos que eu acho que vai mudar é essa mudança de perfil relacionada com o preventivo. Pode ser que a demanda ainda demore um pouquinho a chegar nesse sentido, porque depende de uma mudança de cultura empresarial, que não depende só de nós, mas eu acho que isso deve ter motivado muita gente, penso eu, a compreender isso, porque a crise traz essa mudança de perfil súbita e traz algumas oportunidades. Então a gente começa a compreender como as coisas precisam ter uma movimentação diferente. Então eu acho que esse fator talvez seja uma das grandes mudanças na perspectiva da atividade. Então de entender que o advogado, e aqui pensando no advogado ambiental, mas eu acho que talvez isso em qualquer área, é de que o advogado é sim um gestor de risco, de compreensão de riscos jurídicos e fomentador da realidade para a coisa funcionar. Então, atuar antes, dar orientações, assessorar, acompanhar, indicar oportunidade, indicar os caminhos, os riscos de cada caminho, assessorar na tomada de decisão. Então, acho que talvez essa seja a principal mudança que eu vejo como um advogado empresarial, ambiental, mas um advogado, assim, de uma maneira bem geral. Essa atuação antes, essa compreensão do direito antes do problema acontecer, eu acho que é uma realidade. Acho que talvez seja a principal mudança em termos da atividade de advocacia. Se a gente pensar no direito ambiental, aí já pode ser uma coisa diferente. Pode tanto ter a ver com o direito ambiental mudando. Travou um pouquinho agora. Acho que ele mexeu no fone. Travou Pronto, aqui que eu botei voltou. para carregar. Não, Tranquilo. foi o carregador, eu botei para mexer aqui. Ah, pronto. Vai ficar um pouquinho torto, mas se não. Depois eu te Não mostro uma foto acaba, da acaba. gambiarra que eu Pronto, acabei de já tá fazer aqui. terminando, tranquilo. Olha, enfim, para a advocacia ambiental seria isso. Para o direito ambiental, eu já acho que vai ser, primeiro, talvez um reflexo relacionado a esse movimento preventivo, que eu acho que se isso acontecer, seria muito positivo, da gente verificar isso, da gente entender que o controle é melhor desta forma, então que na prática geral de buscar um monitoramento preventivo, controle das atividades, que não seja um movimento de contestação pura e simples, mas de orientação, porque eu notei muito isso agora. Eu acho que esse momento e as dificuldades dele garantir algumas, sei lá, compreensões, algumas empatias que a gente normalmente não vê. Isso de forma genérica por praticamente todos os atores. Então é de entender o papel do outro. Então, ó, eu vi muitos dos órgãos ambientais entendendo isso, chegar, olha, eu preciso disso aqui, o meu cliente precisa continuar essa atividade, ele precisa continuar. E de entender, olha, não era um momento, isso é orientação, inclusive IBAMA, dizer assim, não é o momento de você punir desbragadamente. Às vezes, uma coisa, o sujeito está fazendo uma besteira pura e simples, ele está errado. Então, o sujeito que está desmatando para abrir terra que não é dele sem nenhum tipo de autorização. Isso aí não é o tipo, não, vamos perdoar. Não é nesse sentido, mas às vezes o sujeito está desenvolvendo, ele quer atuar direitinho, mas ele tem alguma dúvida. Às vezes a legislação é dúbia, tem algum tipo de problema, o relatório não é simples, o contato não é simples. Às vezes ele precisa de um apoio do órgão, o órgão precisa do apoio do empreendedor, do desenvolvedor da atividade. Eu notei esse período uma empatia muito forte nisso. A compreensão de que o movimento é de colaboração. Isso é muito melhor, isso tem um resultado super positivo para o direito ambiental. Eu acho que isso, se isso vingar, isso vem para ficar. De não querer ser um contestador, um paralisador das atividades, mas um fomentador e um fomentador da adequação, do compliance do ambiental, de você se adequar àquilo que é a sua obrigação. Você é obrigado a fazer, mas nem sempre aquilo que você é obrigado, aquele emaranhado imenso de normas, você consegue cumprir, às vezes porque você não consegue, porque você não entendeu alguma coisa, porque elas são conflitantes, potencialmente conflitantes. Então, eu acho que isso é um fator muito positivo que pode vir a acontecer, que eu vi, e isso pode ter reflexo no direito ambiental mesmo. Espero que sim. Uma perspectiva muito positiva, tá?
de fomento à atividade e de fomento ao que é preventivo nesse cenário todo. Excelente, né? A gente sempre tem que olhar as coisas boas que esse momento ruim, esse momento de isolamento, de pandemia, de doença, enfim, trouxe para a gente, porque alguns pontos positivos surgiram, sem dúvida alguma. E interessante tu colocares o seguinte, Luiz Antônio, a gente teve uma mudança não só do nosso mercado, não só dos clientes da advocacia, né, que começaram a demandar serviços preventivos, serviços de aconselhamento, mas também uma mudança na postura da advocacia. Por quê? Porque a advocacia, até como uma forma de continuar prestando um serviço, ela passou a ir ao cliente, não ficar aguardando que ele trouxesse a problemática, mas entrar em contato com o cliente propondo atos, propondo atitudes, propondo providências. Olha, cliente, você já viu esse novo provimento do governo federal, do governo estadual, do governo municipal que saiu? Vocês não querem fazer isso na empresa de vocês, é melhor dessa forma. Enfim, já orientando de forma preventiva, é claro, mas orientando nesse momento que dificilmente o cliente, principalmente no início, ali finalzinho de março, que ele tinha antes o costume de marcar uma hora no teu escritório, ir até você, tomar um cafezinho, uma água, bater um papo e vocês decidirem juntos o que seria feito. Agora não, ele ficou no início meio que sem saber onde ele ia encontrar o advogado, onde ele ia encontrar a advogada para levar essa problemática, para levar essa dúvida. Mas eu acho que no momento que ele descobriu o caminho, que nós descobrimos o caminho virtual, o caminho digital, que está aqui nós hoje conversando, você palestrando aí para a gente sobre direito ambiental, no momento que a gente descobriu esse caminho da tecnologia, da informática, isso se tornou uma praxe dos clientes irem até os seus advogados e advogadas e tirar essas dúvidas, assim como os advogados e advogadas irem até os clientes, proporem serviços, proporem mudanças, proporem atitudes e procedimentos. Então, acho que muda dos dois lados, né, Luiz Antônio? Muda o nosso mercado e muda a nossa profissão da advocacia. É uma mudança geral aí no nosso posicionamento da advocacia brasileira, paraense, mundial que seja, porque eu acho que está todo mundo em mudança. É verdade, eu concordo plenamente contigo nisso. E acho que eu tenho falado isso para todo mundo que me pergunta. Eu acho que essa é uma das coisas que mais veio para ficar. Como a gente pegou isso, se a gente pensar que tem, sabe, de dia 16 de março para cá são 97 dias, mais ou menos, aproximados, 100 dias, que seja arredondando. São 100 dias, não é muita coisa. O quanto foi um choque de uma mudança de incorporação nessas tecnologias. Então, a ESA tem um papel muito importante nisso, pela condução de quantas lives, acho que não tem noção mais de quantas lives vocês fizeram. Eu fiz quase 90 lives. Pois é. Depois tem que fazer o inventário, catalogar tudo. Mas imagina se a quantidade de lives que foram feitas. Isso impactou para o advogado, porque se viu, às vezes não é preciso. Às vezes o cliente, a empresa dele é em outro canto, ele tem que se deslocar, o advogado tem que se deslocar, se viu que às vezes não precisa. Você faz pelo Zoom, você faz pelo Meet, você faz pelo WhatsApp, em videoconferência. Às vezes tem coisas que você resolve, outras não. Precisa do cliente ao vivo, mas isso não muda. Mas algumas coisas a gente se adaptou. Então, na advocacia, ir atrás do cliente, simplificar um pouco a agilidade. Mas isso eu vi também para dar aula. Eu continuo dando aula virtual, me adaptei, foi um choque. Isso aí, assim, coisa de 15 dias ter que aprender a mexer em todo Google que é possível e imaginável. Então, Meet, Classroom, não sei, eu tive que aprender tudo, mas a coisa está funcionando, não é a mesma coisa, a gente perde aquele contato, não é igual, mas funciona, a gente se adaptou. Esse sistema de palestra, de evento, de conversa, acho que isso veio para ficar. É tão prático, parece que é uma coisa tão óbvia. A simplicidade de você fazer uma conversa como essa, aqui talvez no outdoor nem tanto, a gente está em Belém, mas às vezes você faz uma conversa com alguém que está no outro canto, às vezes o outro país. Eu já fiz uma live com uma professora que está fazendo pós-doc em Coimbra. E aí eu fiz a live dela um pouco mais cedo, porque lá 4 horas a mais do que aqui no Brasil, né? Se eu fizesse 6 horas da tarde, lá seriam 10 da noite. E ela trazendo super informações, ela pesquisa muito a área do direito à criança e falamos justamente dos impactos da pandemia, do Covid, da doença mesmo, na questão das crianças.
E vê só, ela trazendo informações lá da Europa pra gente e a gente falando aqui numa boa. Fantástico, isso daí é maravilhoso. É fantástico. Isso, eu acho que isso veio para ficar. É uma simplificação e é uma facilidade de você difundir conhecimento, troca de experiência. Eu acho que isso não muda. Porque a gente viu que é muito prático, que é muito positivo, é a oportunidade de você fazer um intercâmbio de informações que às vezes você não faz. Imagina se fosse uma professora como essa no sentido tradicional. Você teria que trazer, pensar na logística, às vezes a pessoa talvez não conseguisse, teria que casar, não é um dia de agenda, são vários dias, porque é uma logística Sim. imensa. Então, olha o desafio. E assim, a pessoa está lá no seu escritório, na sua casa, liga aqui o celular, liga o computador, fala bem, todo mundo interage, pode perguntar. Isso veio para ficar. E eu acho que na advocacia também. Muita coisa que nós Olha lá, fazemos, Luiz isso volta para Antônio. ficar. Faltam Oi. 3 minutinhos para encerrar, que é encerrar automático a live. Olha a doutora Laura falando que foi excelente a live da doutora Andresa, né? A doutora Laura, ela também trabalha conosco no sistema OAB, da comissão da pessoa idosa, da comissão da pessoa com deficiência. Ela está aqui em todas as lives, me assessora, me ajuda aqui, me dá todos os feedbacks. Um grande beijo para a senhora. Bem, então aí, ó, a pandemia trouxe uma coisa boa, as lives. Verdade, verdade. Vamos lá, Luiz Antônio, 2 minutinhos, faz umas considerações finais aí para a gente encerrar nosso bate-papo. Luciana, e mais uma vez agradeço ao seu convite, agradeço a ESA, agradeço ao AB, foi uma satisfação estar aqui. Podem continuar contando comigo, com a comissão, no que nós pudermos participar e colaborar. É um grande prazer, uma satisfação mesmo. Te peço desculpa mais uma vez pelo meu atraso no início, as coisas começaram a retomar, a loucura já voltou, mas foi super positivo. Acho que a gente tem que continuar. Olha, doutor Jorge, olha a responsabilidade. Olha Ele veio aqui só para pressionar bem de leve, entendeu? Assim. Segunda-feira ele está aqui com a gente. Segunda-feira ele está aqui. Olha a responsabilidade. Gente combinar os detalhes. Então, assim, muito positivo. Acho que esse debate a gente tem que manter. Eu acho que para o direito ambiental tivemos muita mudança, tem muita coisa a discutir. Quem quiser continuar acompanhando, vendo um pouquinho do que a gente está tentando propor nesse sentido na comissão, pode acompanhar o perfil da comissão que estão nas nossas atividades. Estava do João Daniel, estava a live que a gente fez com o Dr. Paulo, vai fazer com o Delton, vai fazer com o Rafael Daut, vai fazer com um monte de gente bacana que vem para ajudar e a gente entender melhor o que nós sofremos, o que era advocacia ambiental, o que vai ser advocacia ambiental, o que era o direito ambiental e o que vai ser, que foi, em linhas gerais, o que a gente tentou discutir hoje. Espero ter contribuído um pouquinho, foi uma satisfação muito grande. Muito obrigado mesmo, Luciano. Muito obrigado, de coração. Imagina, eu que agradeço. Olha aí, doutor Jorge, nada, aprendi muito com vocês, parabéns. Obrigada, professor. Segunda-feira que espero aqui na live. Vou entrar em contato contigo para a gente acertar os detalhes depois. A gente continua na segunda-feira falando sobre direito ambiental. Bem, vamos encerrar então a live de hoje. Amanhã eu espero vocês às 18 horas. A gente continua com a nossa programação. A Thaís aqui, muito bom, muito bom. Parabéns, uma das melhores lives desta quarentena. Olha aí, Luiz Antônio, show, parabéns. Fico feliz, o pessoal é gentil aqui. A gentileza é uma marca registrada dos Olha, não se telespectadores. esqueça dos coraçõezinhos, que eu peço, que tem que botar os coraçõezinhos lá embaixo para como é que se diz? Que eu até esqueci o termo agora, para ficar promovendo a página do Instagram da ESA, né? A doutora Laura já sabe, ela sempre coloca os coraçõezinhos, são as dicas da gente que a gente aprendeu. Zu, um grande beijo, uma amigona minha, Zu, amiga lá da UFPA de faculdade. Bem, tá terminando, 1 minutinho, se não corta com a gente. Mais uma vez, muito obrigada, foi ótimo. Obrigada por quem esteve aqui com a gente assistindo. Eu que agradeço. A live fica salva no IGTV e eu tô providenciando pra gente baixar todas as lives lá pro canal do YouTube. Porque às vezes alguém que não tem Instagram consegue assistir pelo YouTube, que é um site normal. Tá ok, gente? Boa noite. Muito obrigada. Foi ótimo, Luiz Antônio. Valeu. Grande abraço. Foi ótimo. Obrigado. Boa noite, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.